Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Poeta, sou professor de língua portuguesa e redação aqui da Educare. E se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você vai fazer uma prova que tem como banca a Consulpan. E neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o assunto interpretação e compreensão de texto. Assunto muito importante aí para a prova de conhecimentos gerais. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, aproveita, ativa o sininho para receber as notificações. E se você deseja estudar com a gente, o link está na descrição do vídeo aí. Você pode entrar lá para conhecer os nossos produtos, nossos materiais, tá bom? Vamos lá garantir a tua aprovação nesse concurso ou no qualquer outro que você for fazer. E vem estudar com a gente, certamente você vai conseguir o que você deseja, beleza? Bom, pessoal, basicamente, a Consulpan ela vai exigir de vocês essa prova de compreensão de texto, de interpretação, e o que seria compreender ou interpretar um texto. Compreender, basicamente, pessoal, é você decodificar uma informação ali do texto. É algo literal, material, né? Você está ali vendo o texto, está lendo o texto e entender o que tem ali escrito, o que aquilo está querendo transmitir. É algo muito objetivo. Por exemplo, se eu falar João passou na prova. Dá para entender que foi alguém que foi bem sucedido, né? Alguém que fez uma prova e conseguiu o êxito aí. Eu consegui compreender isso. Então, isto é compreender. É algo mais superficial, digamos assim, né? Literalmente falando. A interpretação, por sua vez, ela já é mais aprofundada. Então, eu vou precisar aí de fazer algumas suposições, né? Levantar hipóteses. Por que João passou na prova? Porque ele estudou muito, né? Assistiu as videoaulas aqui da Educare, porque ele conseguiu assistir, fazer simulado. Então, levantando essas hipóteses, eu consigo fazer uma interpretação. É algo mais subjetivo, certo? Está mais relacionado à profundidade. Eu costumo dizer que, passando aqui para o próximo slide, também está associado a esse, texto e contexto. Texto seria a compreensão daquilo que eu leio, né? As palavras, né? As frases, os períodos, pode ser escrito ou oral, então o texto está no nível da compreensão, né? E o contexto está no nível da interpretação. O texto é como se fosse a pontinha do iceberg, aquele que é visível, materializado, e o contexto é a profundidade, é o que está além dali do, né? Que está no profundo, né? Além da superfície. Então, o contexto, eu vou ter que analisar as circunstâncias em que aquele texto foi produzido, qual foi o momento histórico, o ambiente cultural, a intenção do autor. Isso é fazer uma análise mais profunda, né? Então, o contexto, a gente vai ver um pouco mais sobre isso na aula de fatores de textualidade. A gente vai ter uma aula sobre isso aqui no canal, beleza? Então, vamos continuando aí, entendendo a diferença dos dois. Para interpretar um texto, são necessários alguns conhecimentos. Basicamente a gente utiliza isso o tempo inteiro na hora de interpretar os textos, os enunciados, discursos, enfim. O primeiro conhecimento que eu quero pontuar aqui é o conhecimento linguístico, que é aquele que você precisa conhecer o léxico de uma língua, né, a gramática, conhecer o vocabulário. Eu posso citar como exemplo aqui uma tirinha muito famosa que tem um casal de namorados e o menino chega para a menina e fala: eu te amo e gostaria de saber se isso é recíproco. Aí a menina fica meio assim, aí fala: eu não sei. Aí ele fala: você não me ama? Você não sabe se me ama? Ela diz: eu não sei o que é recíproco, né? Então a comunicação foi prejudicada por causa da falta de conhecimento, né? Foi comprometida aí porque a menina não sabia o que era a palavra recíproco, não conhecia o léxico da língua e nem o significado dali daquele termo. O conhecimento enciclopédico é um conhecimento que a gente adquire com base na nossa formação. É como se fosse um repertório sociocultural. Tem conhecimento geográfico, filosófico, sociológico, entre outros, certo? Eu vou contar uma piada aqui para tentar ilustrar esses dois tipos de conhecimento aqui, o linguístico e o enciclopédico. A piada é a seguinte, uma pergunta, na verdade. Por que a Itália não foi para a Copa da Rússia? A resposta é: porque ela moscou. Para quem não tem certos tipos de conhecimento,
essa piada ela não teria graça ou não faria sentido. Primeiro, se você não tivesse o conhecimento linguístico. Que é isso? A palavra Moscou aqui no Nordeste, no Ceará, o significado dela é vacilou, perdeu, né? Então a Itália não foi para a Copa da Rússia porque ela vacilou, porque ela perdeu. Moscou significa isso. E o conhecimento enciclopédico, a palavra Moscou, Moscou na verdade é a capital da Rússia. Então está associada aí à geografia, né? Então basicamente eu precisei aqui de 2 conhecimentos para que essa piada fizesse sentido para mim. Então, para vocês entenderem aí o que vocês podem ativar na hora de interpretar um texto. O interacional é um conhecimento que a gente adquire através da interação. Por exemplo, você foi para uma festa de aniversário e estava lá todo mundo se abraçando, você chegou e foi parabenizar lá o aniversariante, né? Porque viu as pessoas fazendo. Então você adquiriu aquilo ali conforme a interação. Muito legal, né? Algumas informações implícitas são aquelas, pessoal, que não estão no texto, certo? Primeiro que eu pontuei aqui foi o pressuposto. O pressuposto é uma informação que ela não está no texto ali, aparece no texto, mas que a gente pode pressupor, né? Deduzir ali com base no sentido da frase. Por exemplo, se eu falar Maria deixou de beber, certo? Qual é o pressuposto? O pressuposto é que ela bebia. Então essa frase só vai ter sentido, de fato, se ela em outrora tivesse bebido, né? Então não teria sentido se, ou não seria verdadeira se ela não bebesse. Então esse Maria parou de beber, o que eu posso pressupor é que ela bebia antigamente. Então isso é um pressuposto. O subentendido, ele já não depende de algo que seja verdadeiro, certo? Você consegue, não necessariamente essa informação precisa ser verdadeira, você consegue, tá subentendido ali na frase e você consegue entender. Por exemplo, se eu falar assim, antes de sair, leve um casaco. Antes de sair, leve um casaco. O que está subentendido? Que está fazendo frio, né? Aí ele tem que levar o casaco. Então isso é o que a gente chama de subentendido. Não está ali explícito no texto, mas pelo contexto ali dá para a gente inferir, deduzir. A inferência é exatamente fazer essas deduções, né? Essas suposições, começar a pensar de forma lógica, né? No texto, basicamente é isso. E a ambiguidade, eu coloquei aqui, a ambiguidade está relacionada à duplicidade, né? De sentidos, né? De um enunciado. Bom, os tipos de raciocínio que eu pontuei aqui foram 2, o indutivo e o raciocínio dedutivo. O raciocínio indutivo, ele parte do que é específico para o geral. Então eu faço uma observação daquilo especificamente para ter uma conclusão ali geral. Por exemplo, se eu falar assim, o primeiro filme da série X-Men é bom. O segundo filme da série X-Men também é bom. Isso aqui no indutivo. O terceiro filme da série do X-Men é bom. Logo eu posso deduzir que todos os filmes da série do X-Men serão bons, né? Então eu parti do específico, o primeiro filme, o segundo e o terceiro, para uma conclusão geral, para dizer que todos são bons, certo? É algo que não é lógico, é indutivo, é uma indução, certo? Partindo do específico para o geral. O dedutivo, na verdade, ele é um raciocínio lógico, que eu vou partir do geral para o específico. Eu tenho lá algumas premissas, e eu vou ter uma conclusão a partir dessas premissas. Se eu falar, por exemplo, aquela clássica lá, né? Todo homem é mortal. Sócrates é homem, então eu posso concluir que Sócrates é mortal. Basicamente, isso é um raciocínio dedutivo. Eu vou deduzir conforme as premissas que são postas ali. Eu vou concluir a partir delas. Parto do geral para o específico. Primeiro aí, todo homem, né? Esse todo é um generalizador. Então, isso é um raciocínio dedutivo. Muito cuidado aí quando for responder o textinho de vocês. Bom, pessoal, os elementos endofóricos são elementos que estabelecem coesão no texto também. Mas são elementos de referenciação. A anáfora se refere àquilo que eu já falei, a catáfora àquilo que eu ainda vou dizer. Por exemplo, a anáfora, o barulho dos carros e a movimentação das ruas, tudo isso o deixava furioso. O barulho dos carros e a movimentação das ruas.
Tudo isso se refere a esses dois termos que eu já mencionei. Então, temos um exemplo claro aqui de anáfora. Esse tudo isso, né? Essa expressão está se referindo a algo que eu já disse, né? Algo anterior. Isso é uma anáfora. A catáfora, ela está relacionada a um termo que eu ainda vou dizer, né? Por exemplo, só uma coisa lhe deixava chateado: o barulho dos carros. Então, perceba que eu me refiro a esse o barulho dos carros, né? É algo que eu vou mencionar posteriormente. Então, só uma coisa o deixava chateado: o quê? O barulho dos carros. Isso é a catáfora, um exemplo muito simples aí. Então, tenha muito cuidado na hora de fazer essas análises aí, beleza? Vamos pro próximo. Alguns aspectos importantes do texto, quando vocês forem interpretarem lá na prova: ficar ligado à tipologia textual. Um texto é do tipo narrativo, descritivo, dissertativo, enfim. Ao gênero textual também, isso é importante, saber se é um conto, uma fábula, um romance, uma crônica. Isso é interessante também na hora de fazer a interpretação. A esfera de circulação que esse texto, né, pertence. Por exemplo, esfera jornalística, esfera jurídica, esfera religiosa, cotidiana, científica, entre outros. A construção composicional, que é a forma do texto, né? Se um texto é em versos, certamente será um poema ou um cordel. Se o texto é em prosa, aí já tem vários textos em formato de prosa, né? Crônicas, enfim. Então, basicamente, a construção composicional também pode ajudar vocês na hora de interpretar esse texto. O autor, a gente vai ter uma outra aula, uma parte 2 dessa aula aqui, que aí eu vou comentar um pouquinho mais aprofundado sobre cada elementinho desse. O autor, a gente tem que estar ligado aí nas intenções do autor e no estilo, né, que ele escreve. Isso é interessante também para entender ali o que ele quer transmitir. O tipo de linguagem que ele está empregando, se é uma linguagem formal, informal, uma linguagem regional, alguma coisa do tipo, né? Então, basicamente, isso é importante na hora de interpretar o texto. E, por fim, aqui a referência, que ali no texto abaixo, tem uma referenciazinha quando você for ler na prova. E é importante também vocês entenderem ali para saber. Às vezes tem uma pista na referência e vocês conseguem entender o texto, beleza? Pessoal, basicamente é isso. A gente vai ter uma aula mais aprofundada nos próximos vídeos. Eu agradeço aí a compreensão de vocês. Quero dizer que se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, deixar aí um elogio, né, pra gente continuar fazendo esse projeto. E não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho e também estudar com a gente, tá? O link na descrição. Eu agradeço muito a sua participação aqui. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.